Deus, amém, irmãos? Pode sentar, gente, fica à vontade. Amém, a gente retoma. Michel, sobe só um pouquinho o microfone, por favor. Som. Amém, a gente retoma o estudo sobre evangelismo. Acredito que hoje seja a última aula. Amém. Foi bom enquanto durou. Agora é prática, tá com o povo no canto. Amém, irmãos? Retomando um pouco da última aula, nós falamos sobre alguns tipos de evangelismo que são muito importantes, como profetar, como o culto nos lares, ponto de pregação, cultos coletivos que precisam acompanhar o outro, ninguém abandonar o outro. Nós tratamos sobre esses pontos importantes e também encerramos falando sobre como evangelizar na forma prática. E nós tratamos o primeiro ponto, que era a abordagem. E a abordagem nós falamos que é um ponto essencial para aquele que vai levar o Evangelho. Então a abordagem, como eu disse, é uma chave que vai abrir o coração da pessoa para que você possa entrar e pregar o Evangelho para ela. Então dentro da abordagem nós falamos sobre a importância de você não ser rígido, duro ou demonstrar tristeza, desânimo, levando o Evangelho que traz alegria para a pessoa, transformar de vida para a pessoa. Falamos que não devemos abordar as pessoas de uma forma dura, mas ser cauteloso e saber que a pessoa ela precisa receber um Cristo que vai transformar a vida dela. Então eu falei, você levando o Cristo e você sendo representante de Cristo na vida da pessoa. Então nós falamos que devemos abordar uma pessoa com alegria, respeitosamente. Eu falei sobre você saber medir a distância que você vai abordar a pessoa, não para não trazer insegurança da sua parte, mas para não trazer medo por parte dela. Então todos entenderam essa parte da abordagem, creio eu. Falamos sobre a pregação. A pregação no evangelismo você não tem 40 minutos que nem se tem no púlpito. Então é muito rápido, muito curto, e você precisa ser o mais transparente e claro possível na sua pregação. Nós demos o exemplo do profeta Abacuque, que Deus diz ao profeta em Abacuque 2:2: olha, a visão que eu te digo, escreva de uma forma legível, para até aquele que passa correndo, ele conseguir entender e enxergar. Porque Deus tem preocupação até que aquele que está com pressa entenda a mensagem. Então nós falamos que a mensagem é rápida, objetiva e clara. Falamos também que a pregação deve ser feita com ousadia e coragem. Paulo diz a Timóteo que Deus nos deu o espírito não de temor, não de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Então nós temos que pregar a mensagem do Evangelho com autoridade e ousadia. Às vezes nós temos medo, e é normal o medo, é normal o receio, o que vai ser, como vai ser. Mas a partir do momento que você começa, o Espírito Santo vai te ensinando, vai te dando graça para você permanecer. Outro ponto que nós trabalhamos é: se preocupe em semear e não com a terra. Muitas vezes nós se preocupamos, mas será que a pessoa vai querer receber? Não, só se preocupe em entregar. Não se preocupe em entender quem vai querer e quem não vai querer. Você primeiro precisa lançar a semente. Aí nós demos o exemplo da parábola do bom semeador, que Jesus conta que o semeador saiu a semear, e parte da semente, que era a mensagem do reino de Deus, caiu na beira do caminho, veio as aves e ali a atirou, arrebatou, estipou. A Bíblia também diz que quando ele anda, ele derrama algumas sementes, lança algumas sementes entre pedregais, e a Bíblia diz que essas crescem, porém o sol vem, que é as lutas, tribulações, e por não ter raiz, ela até cresce, mas ela morre, porque não tem profundidade, não tem raiz. Outras caem entre ali os espinhos, que representam os cuidados com as coisas deste mundo. Quando cresce com a palavra, os cuidados deste mundo sufoca a palavra, e a palavra não cresce, não germina, diferente da última terra que Jesus apresenta, que é a terra fértil, que produz 100, 60 e 100 frutos. Então, quando saímos para evangelizar, a nossa preocupação não é procurar a terra fértil, é em semear. Agora, quando semeamos, em algum momento, alguma terra fértil a gente vai encontrar, assim nós queremos. Porém, há muitos tipos de terra, isso que Jesus está dizendo. A nossa função não é procurar qual terra que é fértil, não é, mas é lançar a semente até que ela chegue numa terra fértil. E o último que o nosso presbítero Rogério falou, e eu anotei aqui que eu não tinha anotado, também o pastor Alexandre, é: um planta e outro colhe. Então vai ter evangelismo que nós vamos sair e nós vamos colher um fruto que alguém plantou e não fomos nós. O que significa isso? A gente vai lá fora, vai alcançar a alma, ela vai aceitar Jesus,
mas alguém veio até ele e plantou a mensagem do Evangelho no coração. E tem outras que nós vamos plantar a mensagem e outro vai vir e vai colher. Então o nosso foco é levar almas para o céu, não para dentro de um único ministério. Então esse é o nosso foco. Então se a gente alcançar para congregar outro lugar, é importante que ele esteja com Cristo. Esse é o foco do evangelismo salvar almas. E hoje nós vamos entrar num ponto muito importante, e eu peço que você preste atenção. Hoje vai ser muito rápido, eu já acredito que tem umas 3 páginas só aqui para a gente acabar. Depois eu faço aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração e eu encerro. Então hoje nós vamos falar como orar. Então o primeiro ponto é abordagem. Todos entenderam a abordagem? Alguém tem alguma dúvida na abordagem? Segundo ponto, a pregação. Alguém tem alguma dúvida na pregação? Amém. Então o terceiro ponto é como orar. Este ponto é importante, irmão, porque às vezes a gente não tem ciência de como orar, como se você põe as mãos, como você ora por alguém que está enfermo, como você ora por alguém que está doente. Então isso aqui é importante para a gente entender na teoria o que fazer, mas na prática o Espírito Santo vai te dar graça, vai te dar direção, no momento certo você vai saber lidar. Então, como orar? Precisamos ter cautela ao orar pelas pessoas na rua, porque não sabemos o que pode acontecer. Por isso, algumas instruções quando você for orar por uma pessoa na rua, primeira instrução: não ore de olhos fechados. Por que, irmão Bruno? Porque você não sabe o que vai acontecer, irmão. Se a pessoa endemoniar, o que acontece? O que ela tiver na mão, ela ataca em você. Se ela tiver com uma garrafa de vidro, ela ataca em você. Porque o demônio tomou conta dela, porque ela estava possessa desse demônio, ele manifestou e ele te ataca. Então, quando você ora por alguém na rua, você não ora de olhos fechados. Agora, quais são os sinais de que a pessoa está endemoniada e está prestes a manifestar? Ela começa a se contorcer, as suas mãos viram, a voz muda, o seu olhar já não é mais no seu olho, ela tenta desviar o olhar. Então, de alguma forma, o demônio ele não está se agradando daquilo, ele manifesta. Se manifestar, você tem autoridade para expulsar. No nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai embora. Sai daí, jovem. Vai embora, não volte mais não. Então, brincadeiras à parte, você tem essa autoridade, irmão. Você já é um discípulo de Jesus. Se ele manifestar na sua frente, não precisa me chamar não. Não precisa chamar o pastor, não precisa chamar o presbítero não. É você mesmo. Se manifestou quando vai para você, então você expulsa. Não, sabe expulsar. Como eu disse, a autoridade já está em você. É no nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus ele tem que sair. Amém? Então este é o primeiro ponto de como orar. Você não, em hipótese alguma, você fecha o olho. Tá bom? Todos entenderam? Amém. Vai fechar o olho, irmã Cristiane? Não vai nem vai, cara. Outro ponto sobre a oração, irmã. Primeiro, você não pode fechar o olho. Segundo, pergunte para a pessoa se você pode impor as mãos. Uma vez eu fui orar para uma mulher na frente de um bar. Eu falei: moço, posso impor as mãos sobre o seu? Ela falou: pode. Se fosse sobre a minha cabeça, eu não vou deixar. Ela disse para mim. Eu falei: você está certa, né? Qualquer um coloca a mão na nossa cabeça. Então, por que eu digo pergunte? Porque nem todo mundo quer ser tocado. Então, quando você pergunta, posso impor as mãos sobre onde está enfermo? Amém. Ela deixou, você coloca. Posso colocar as mãos sobre o seu ombro? Amém. Se ela falar não, você ora onde você está. Se ela permitir, você impõe, né? Então, impor as mãos, você sempre pergunta. Porque tem aquela pessoa que não gosta que toque ela. Tem aquela pessoa que fica brava se você tocar. Então, é você respeitar o espaço da pessoa. O terceiro ponto é vigiar onde coloca a mão. Principalmente se for sexo oposto. Se for um varão que está orando por uma mulher, vigia onde coloca a mão. Se for uma varão que está colocando a mão no homem, vigia onde coloca a mão. Evite colocar a mão em lugares que vai escandalizar. Ah, mas a mulher está com uma dor no joelho. Irmã, coloca sua mão aqui, eu coloco minha mão por cima. Porque se nós sabemos que o inimigo é sujo, ele quer usar uma oportunidade para escandalizar não só a mim como você, mas como o Evangelho. Eu posso fazer algo ao contrário? Tipo assim, que nem você falou, quando é um homem. Sim. O homem, né, vai fazer a oração da mulher, tá com saia. Eu posso falar assim: olha, põe a sua mão que eu vou orar. Sem eu colocar a mão por cima. Também pode. Pode também. Pode também. Fala assim: se a pessoa te dá a liberdade de você impor as mãos sobre ela, sobre onde está enferma, aí você coloca, porém, quando é um homem orando por uma mulher, o aconselhável é ela colocar a mão e o homem colocar por cima.
só para não gerar nenhum escândalo. Entendeu? E é o correto, até mesmo dentro da igreja. O correto é irmão orar pela irmã. Porém, se chegar numa situação que você tenha que orar por alguém que é do sexo oposto, é você entender isso, é vigiar onde você vai colocar a mão. Ainda que seja um lugar, a irmã está com problema no seu, você coloca e você ora de longe. Entendeu? Então, assim, é você saber naquele momento o que é aconselhável ou não. Se você coloca ou se você não coloca. Então, isso aqui é um ponto importante, para não gerar o quê? Escândalos. Tá? Então, vigiar onde você vai colocar a mão, principalmente se for sexo oposto. Agora, quando você ora por alguém na rua, você não precisa orar uma oração de 1 hora, 30 minutos, que nem diz alguns, orar um texto, né? Você ora uma oração objetiva. Porque uma oração objetiva, você está na rua. Então, segundo, não é uma oração escandalosa para todo mundo ouvir, senão você expõe a pessoa. Então, você ora ali, você é a pessoa, mas de uma forma objetiva. Nós vamos falar como orar por enfermo, mas uma oração objetiva, abençoe a vida dela, a família dela, peça que Deus trabalhe na vida dela de uma forma objetiva. Você não precisa demorar muito para orar por uma pessoa, contando que você está na rua. Então, é você saber utilizar naquele momento para orar sobre ela. Então, retomando, quando você for orar, não ore de olhos fechados. Quando você for orar, pergunte para a pessoa se você pode impor as mãos sobre ela. Vigia onde você vai colocar a mão, principalmente quando se trata do sexo oposto, e seja breve na sua oração. Agora, como orar por alguém enfermo? E a oração muda? Muda. Tá? A gente pode pensar que não. Uma vez estudando, aprendi algo sobre laboratório. O que é o laboratório? Se tem alguém enfermo, o que você pergunta para a pessoa? Onde está a sua enfermidade? Qual é a sua enfermidade? Porque você vai orar exatamente em cima da enfermidade da pessoa. Mas o que é o laboratório? Qual é o nível da sua dor? De 0 a 10. A pessoa fala 9. Aí você ora pela pessoa. Quando você orar pela pessoa, você fala, você está melhor? Como que está a dor de 0 a 10 agora? Diminuiu ou aumentou? Diminuiu ou permaneceu? Aí você fala, deixa eu orar de novo. Ah, mas eu vou orar 2 vezes, irmão? Jesus orou 2 vezes por você. E às vezes nós não queremos orar porque a gente pensa, né? Será que foi falta de fé que ele não curou? Por que não deu certo? Será que a pessoa aqui não creu? Mas só que às vezes não é para ser. Mas você está lá, você vai orar. Se acontecer, glória a Deus. Se não acontecer, glória a Deus também. Mas nós carregamos o poder e a autoridade para impor as mãos sobre os doentes e eles serem curados. Então, como se ora por enfermo? Primeiro você pergunte para ele, onde está a sua dor? Para você entender onde está a dor. Qual é o seu problema? Porque você vai orar em cima do problema da pessoa. Porque não é só você orar, seu cura, mas está onde está o problema. Vocês vão entender o porquê. Então você pergunta de 0 a 10, qual é a sua dor? Está 10. Então você ora. Se você orar, a pessoa for curada, glória a Deus. Se não for, você pergunta de 0 a 10, quanto está a sua dor? Ela fala 5, diminuiu. Você fala, posso orar de novo? Por que eu falo posso orar de novo? Porque quando Jesus orou por esse cego, a Bíblia diz que ele era cego e Jesus orou. E ele diz, como está a sua visão? Jesus perguntou. Ele diz, eu estou enxergando, ele foi curado. Mas ele diz, eu enxergo homens como árvores. Ele foi curado, mas a sua visão não foi restaurada 100%. Aí Jesus fala, então, deixa eu orar de novo. Jesus ora de novo, ele foi restaurado por completo. Então tem momentos que você vai orar 2 vezes pela mesma pessoa. Tem momentos que você vai orar. Pode ser que aconteça um milagre? Sim. E se não acontecer, Deus permanece sendo Deus. Então entender que às vezes a pessoa está num processo que foi Deus que colocou e ele não quer tirar naquele momento. Então para cada pessoa tem um processo. Então quando você ora pelo enfermo, você procura saber qual é a enfermidade dele, para que você ore em cima daquilo. Agora, como que eu oro exatamente? Você não precisa ficar citando versículos bíblicos. A Bíblia diz isso, aquilo, e diz isso, aquilo também. Não, é objetividade. Doença, sai em nome de Jesus, seja restaurado por completo. Mas é simples assim? Porque você está orando especificamente na doença da pessoa. Por exemplo, você vai orar por alguém que está com problema de dor de cabeça. A pessoa fala, estou com enxaqueca, dor de cabeça. Você vai orar. A pessoa já deu o diagnóstico para você, você vai orar em cima. Enxaqueca, dor de cabeça, seja repreendida em nome de Jesus. Seja curada por completo em nome de Jesus. Eu vou orar pelo joelho da pessoa. Joelho seja restaurado em nome de Jesus. Onde estiver inflamação, um mal, alojado, seja nervo, seja músculo, seja qual for o problema, sai agora em nome de Jesus. Então a oração também é específica.
Por que eu digo é específico? Porque a gente chega para orar por enfermo, a gente cita a Bíblia toda para orar por enfermo. Já percebeu isso? E às vezes é uma forma da gente lidar, não que você não possa, mas como eu disse, é uma oração objetiva. Então, quando você ora pelo enfermo, você ora uma oração intencional em cima daquilo que a pessoa está passando. O último ponto desse de como evangelizar é: deixe o Espírito Santo te usar. Quando a gente evangeliza, a gente precisa estar sensível àquilo que o Espírito Santo está nos conduzindo. Então, de todos esses pontos que eu falei, você precisa estar atento àquilo que o Espírito Santo está dizendo. Por quê? Porque é no campo que ele vai usar você no dom, seja um dom de revelação, um dom vocal, um dom de poder, seja para impor as mãos sobre a pessoa ela ser curada, seja uma revelação acerca da vida da pessoa, uma palavra diretamente pessoal para ela. Então, é no campo que os dons vão ser aflorados. Então, você lembra que a gente falou sobre o Espírito Santo, como ele fala conosco, às vezes vem aquela voz, você fica indeciso, é ou não é, será que ora ou não ora, entrega ou entrega? Então, é justamente no campo que isso vai ser aperfeiçoado. Então, você está orando por alguém, você sente que Deus quer falar algo com ela, você não tem certeza, pergunte para ela. Então, assim, coisas que nós vamos aprendendo com o tempo, mas este ponto é importante porque o maior interessado em trabalhar na vida da pessoa é o Espírito Santo. Então, o que nós precisamos fazer é justamente isso. Acima de tudo, permitir que o Espírito Santo nos use. Se for uma palavra de conceito, é conceito. Se for uma palavra de edificação, é edificação. Se for uma palavra de consolo, é consolo. Porque Deus sabe como tratar cada um. Deus sabe como você vai falar com cada pessoa que você vai falar. Tem pessoa que você vai ter que ser um pouco mais dura para mostrar a realidade do que Deus quer dizer para ela. Mas tem pessoa que você vai ter que ser mais mansa. E o que vai diferenciar se você vai ser dura ou mansa? A direção do Espírito Santo. Isso acontece? Acontece. Porque tem pessoa que Deus quer chamar a atenção dele, você precisa ser duro naquilo que você está falando. Mas tem pessoa que Deus quer trazer para perto, você precisa ser manso. Então, como entender a diferença? Sendo guiado por aquilo que o Espírito Santo está te conduzindo. Então, novamente, o Espírito Santo, nesses ambientes, ele quer aflorar, aperfeiçoar o dom que você já carrega. Mas é nesses ambientes que ele também começa a ativar dons que você tem clamado, tem pedido, ele vai permitir que você os use. Né? E o tipo mais eficaz de evangelismo é o evangelismo guiado por ele. Então, qual é o tipo mais efetivo? É o que ele te guia, é o que ele te conduz para que você fale aquilo ou pregue aquilo que ele está direcionando você. O sexto ponto é o que não falar ou pregar no evangelismo. Isso é importante? Eu listei só 3 aqui. Se os irmãos tiverem algum além desses, os irmãos podem também agregar. Então, quando a gente evangeliza, a gente vai tratar com pessoas de diferente etnia, cultura, diversas pessoas, diversas religiões, diversos pensamentos. Então, no evangelismo, não devemos pregar contra a pessoa. O que seria pregar contra a pessoa? É você apontar o dedo, condená-la por um pecado que ela tem, não apresentar no Evangelho. É você pregar contra ela, contra o pensamento dela e não apresentar a verdade. Então no evangelismo você prega contra o pecado apresentando o Evangelho, não contra a pessoa. Agora, quando você prega o Evangelho, o próprio Evangelho confronta a pessoa. Então não é você que tem que confrontar a pessoa, você tem que pregar o Evangelho. E o Evangelho vai transformar e confrontar a pessoa. Então este é o primeiro ponto. Então, por exemplo, homossexual, você vai para o inferno. Não é assim que evangeliza. Primeiro, você já assustou ele. Segundo, que ele não é nunca mais querer te ouvir. Então, nós precisamos entender que não pregamos contra as pessoas. Pregamos para alcançá-las. Então, a partir deste momento, tudo muda no contexto de evangelismo. O outro ponto é não pregamos contra as outras religiões. Ainda que eu possa dizer que só Jesus salva, ainda que eu deva dizer que só Jesus salva, eu não prego contra as outras religiões. Eu prego Cristo. Porque eu não estou indo levar uma religião, eu estou indo levar Cristo. E é que Cristo que vai salvar-nos. E o último ponto aqui é: eu não prego contra partidos políticos ou políticos. Você não está indo levar a bandeira da direita ou a bandeira da esquerda. Você está indo levar Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Então nós estamos levando o Senhor, não um partido político, não um político. Estamos representando Cristo. Então eu não prego que a direita é melhor, a esquerda é melhor. Não, eu prego Cristo, eu prego alto
e você também prega o alto. Então esses 3 pontos são importantes. Não pregar contra as pessoas, contra as religiões e nem contra políticos ou partidos políticos. Alguém quer agregar mais algum? Pastor? Muito cuidado também com frases ou palavras que venha trazer a pessoa como ela está errada e você é o centro. Vou dar um exemplo aqui básico. Quando você estiver verdadeiramente posicionado, quando você aceitar verdadeiramente Cristo, a palavra verdadeiramente traz como você está certo, a pessoa está errada. Já está julgando a pessoa como errada. Então, em frases, em palavras, nós temos que tomar muito cuidado em falar, principalmente para as pessoas que estão lá fora, que não conhecem o verdade, traz como você é melhor que ela. E não é isso que nós temos que nos colocar. Nós somos melhor, nós estamos mostrando a verdade para ela. Não expor a pessoa como se ela estivesse mais baixa que a gente. Sim. Esse é um ponto importante. O pastor, resumindo o que ele disse, é você não pregar como se você fosse superior a ela só porque você serve a Cristo. Então às vezes a gente vai pregar, mas a gente acha superior àquele que a gente está pregando. Mas só que a gente era o mesmo pecador que ele era, agora se é lavado e remido. Então justamente você não se achar superior à pessoa porque você serve a Deus e ela não. Então é você utilizar das suas palavras, entendendo que um dia você já esteve no estado que ela se encontra, você se colocar no mesmo nível que ela. Então este é um ponto muito importante. Outro? Alguém quer agregar mais alguma coisa nesse ponto? Do que deve falar no evangelismo, o que não deve? Alguém tem alguma ideia, o que não pode? Eu já estou antigamente, eu dizia assim, quando eu evangelizar alguém, quando eu encontrasse alguém na rua, eu podia falar, Jesus ainda te ama. Aí eu tirei o ainda. Porque o ainda pode criar uma confusão na mente da pessoa. Entendo que esse ainda, para mim, ele existe. Porque ainda a pessoa está viva. Eu entendo isso, que a pessoa ainda está viva, então há uma possibilidade ainda. Mas eu parei, eu disse, Jesus te ama. Eu tirei o ainda. Sim. Essa é a intenção, para falar, que ele me ama hoje, amanhã me ama mais. Então eu tirei todas as vezes que eu falo que Jesus te ama, eu tirei o ainda. O próprio Espírito Santo mandou tirar essa palavra, tira o ainda. Sim. Só passou Jesus te ama. Sim, e esse é um ponto importante também. É como eu falei, lá fora, irmão, a gente não muda a mensagem, a gente muda a nossa linguagem. Então a mensagem sempre será a mesma, ela é simples, ela é transparente, mas a gente vai ter o quê? Que fazer a nossa parte em manifestar na linguagem que a pessoa consiga entender. Que ela consiga entender que por mais pecadora que ela seja, Jesus ama ela e quer salvá-la, né? Então eu também aprendi na prática que também só o Jesus te ama não é o suficiente. Depende de casos e casos. Mas só o Jesus te ama às vezes não é o suficiente. Às vezes você precisa parar e conversar com a pessoa e fazer ele entender que Jesus ama ela, mas quer salvá-la. Porque tem muita pessoa que pensa assim, mas tá bom, Jesus ele me ama, então eu posso continuar fazendo o que eu quero. Então é casos e casos. Você pode chegar para alguém e falar, Jesus te ama, a pessoa, nossa, realmente ele me ama, ele quer me salvar, ele me lembrou disso. Mas tem pessoas que entendem de uma outra maneira. Elas entendem assim, Jesus me ama, então estou vivendo a vida errada, então vou continuar. Então assim, até nisso a gente precisa ter cautela e sabedoria do que falar, como falar e por que falar. Então, Cristiano? Só entrar o parênteses no verdadeiramente. Eu até falei isso na minha apresentação, vou falar verdadeiramente. Se eu estou orando assim pela pessoa, eu falo assim, Senhor, verdadeiramente ela está te buscando, verdadeiramente ela está entendendo que o Senhor é o suficiente salvador para a sua vida. Não é o modo de falar ou esse modo de falar está errado? De falar, Senhor, verdadeiramente ela vem te buscando, verdadeiramente ela está te aceitando como suficiente salvador para a sua vida. Esse verdadeiramente soa, não posso falar isso? Não, para mim não teria problema, mas porém, como eu disse, você entender o ambiente e a pessoa. Como você vai falar, por que você está falando isso? É claro que você fala isso porque você está sendo sincero. Você acredita que a atitude da pessoa é sincera. Então você está falando, verdadeiramente ela está fazendo isso. Então ela está sendo sincera em fazer isso. Porém, como eu falei, a sua linguagem, que ele falou, você tem que tomar cuidado para não colocar isso como um grau de superioridade sobre a pessoa, dependendo do contexto. Mas não teria problema você usar. Quando eu falar no grau de superioridade,
Jamais a gente Não, sim. pensou que estava falando de Não, mas no seu caso você está dizendo, você está afirmando para Deus que ela está amando, você não sabe. Né? Você também pode receber isso. Eu não sei se você está verdadeiramente amando. É como eu falei. Está se esforçando, está se Sim, esforçando. você está orando acreditando que ela está sendo sincera, entendeu? Então, É assim, é de Deus. Entendeu? Não tem problema você usar isso, mas como eu falei, se você sente a vontade de fazer isso, amém. Mas assim, é você ser guiado até mesmo na oração por aquilo que Deus está colocando no seu a coração. gente vem sempre falando, mas Sim. tirar esse verdadeiramente do vocabulário é complicado. É, mas Deus vai dar Deus graça. vai dar graça. Amém? Alguém quer agregar mais alguma coisa? Eu. Fala, jovem. Vamos lá, fora do evangelismo coletivo. Sim. Já aconteceu a situação comigo 2 vezes em que 2 pessoas, eu não estava perto de nenhuma igreja, não estava perto de nenhum pastor, de ninguém com autoridade, digamos, com um cargo dentro da igreja que pode agregar isso. A gente costuma sempre fazer aqui o apelo na igreja, né? Sim. Se a pessoa aceita Jesus. E já veio 2 pessoas para mim dizendo, eu quero aceitar Jesus. Eu falei, você precisa confessar ele na igreja. Aí a pessoa fala, mas eu sou tímido demais, eu sei que nunca vou conseguir ir na igreja. Ou então a gente tinha acabado de sair da igreja e estou com vergonha. Aí eu falei, eu senti de falar assim, você precisa confessar Jesus com o seu suficiente salvador. Aí o que a gente faz nessa situação? A gente fala aquele negócio que o pastor faz, eu não quero. Então, vamos lá. Você fala da oração de confissão de fé. É que isso vai fazer. Mas você estando lá, ele pode fazer com você. Porque nessas 2 vezes eu falei assim, você precisa confessar perante os homens. Porque a Sim. Bíblia fala, né? Sim, confessar perante os homens, tá? Aí a pessoa pega e fala assim, eu quero confessar, mas tem que ser agora. Aí eu perdi. Tá, Só que mas- nessas 2 vezes, eu falei assim, então fala, ó, eu confesso, eu fulano de tal, confesso Jesus como meu suficiente salvador da minha vida. Aí eu falei isso, olhei pela pessoa e pô. E aí, É assim, esse é um ponto importante, mas não é o essencial, tá? Se você tiver só você a pessoa, ela pode confessar perante você e Deus é testemunha. Você não precisa ser um pastor para isso. Você é discípulo, você está ali como um representante de Cristo, então você tem autoridade para fazer isso. Mas quando eu digo que não é só essencial isso, porque a pessoa confessar, ela tem que continuar, entendeu? Mas se você está com a pessoa e ela quer confessar a Cristo naquele momento, você faz oração de fé com ela. Mas ela precisa depois ir na igreja? Precisa ir na igreja, Então a né? gente fala assim, você pode começar. Não, é que ela precisa continuar. Agora, se ela aceitou a Cristo, a decisão vale mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Entendeu? O comprometimento que a partir daquele momento ela vai ter com Cristo. Mas ela precisa buscar uma igreja para dar continuidade nos passos de Cristo. então quer dizer que eu não fiz errado. Não. Então Não, quer dizer não. que a condição dela naquele momento valeu. Valeu. Ah, Porque ainda que tenha só você, Deus é testemunha. Tá? E quando a gente olha, por exemplo, aqui no texto de Mateus 10, quando ele diz isso, confessai, quem confessar a mim perante os homens, seu nome será confessado diante dos pais. Dos homens, perdão, do Pai. Então Jesus, quando diz naquele contexto, ele está dizendo para aqueles que estavam sendo enviados também. Então, quando eu vou evangelizar, se vem a perseguição e eu rejeito o nome de Cristo, o meu nome será rejeitado também diante do Pai. Então não é só para quem está lá fora, é para quem também está fazendo o IT. Então, se eu não rejeito o nome de Cristo sendo perseguido, meu nome não será rejeitado pelo Pai. Então não envolve só a pessoa que quer confessar a Cristo, que ainda não aceitou, mas aquele também que já aceitou e continua caminhando. Amém? Alguma outra dúvida? Amém? Tem muitas pessoas aí que mandam. E a pessoa mesmo, quando ele tem Deus, ele fala assim: a evangelizando hoje, vou na igreja, como converter. Se ele se converter, é dentro da igreja. Porque o cara, muitas pessoas às vezes estão até bem, eu quero ser crente, eu quero orar por tempo, não pode orar por outra pessoa, né? Sim. Mas tem gente que você confessar aqui, só vocês dois, dali ele vai ficar sozinho. Aí o senhor está quer algo com Deus do jeito dele. Ali na emoção, você está Hoje eu vou na igreja, já vem no pensamento, eu vou na igreja, eu vou converter. Só na hora que vai ver. Sim, por isso que eu digo que mais de uma confissão pública, a pessoa viver uma vida pública representando Cristo. Eu vejo também aqui na
é só aceitar a Cristo, é muito pouco. Aceitar fácil. Você se rende diariamente. Aceita. Você quer confessar? Não, sim. Isso que eu falo. Confessa tem uma palavra fulminante. Ela foi salva. Sim. Não, sim. É que nem o ladrão da cruz. Ele reconheceu a Cristo naquele momento. Se ele quer pedir para usar o que eu faço a Ele reconheceu a Cristo naquele momento, entendeu? Então, ele foi perante Cristo e perante aqueles que estavam testemunhando. Então, confessar é algo que é recomendado pelas Escrituras, a pessoa tem que fazer, é necessário, é essencial, e também porque muda no mundo espiritual. A gente não está falando assim para Cristo, algo muda no mundo espiritual. Então, por isso que nós temos que confessar, porque não é só algo como um método que a gente fala para fazer porque é um hábito. Não, mas é algo que muda no mundo espiritual. Você está dizendo, se eu estou nascendo humano, mas na minha vida não, agora é Cristo. Então, quando eu aceito o Cristo, estou dizendo, Ele vai ser o Senhor da minha vida agora. Então, esse é o certo para todo aquele que diz, eu aceito o Cristo como Senhor e Salvador da minha alma. Então, não é só uma simples comunicação ou confissão, mas é você dizendo, agora Cristo vai guiar a minha vida. Amém? O último ponto que nós vamos trabalhar é realidade do evangelismo. Por que é importante entender isso? Porque evangelismo não é só flores, é espinho também. Realidade do evangelismo é dura. Por quê? Tem rejeição, tem perseguição. E por que a gente precisa entender qual é a realidade do evangelismo antes de ir para o campo? Porque se eu não entendo qual é a realidade do evangelismo, eu vou idealizando uma coisa, mas a realidade é outra e eu me frustro. Então eu lembrei quando eu estava fazendo isso da irmã Cris falando. Quando eu fui entregar um profeta para uma mulher, ou para o rapaz, não sei, ele rejeitou, não foi? E naquele momento você se sentiu como? Travou, parou. Então assim, irmão, esse ponto é importante porque Jesus vai dizer em João 15, 20 e 21. João 15, 21, quem estiver anotando aí. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu Senhor? Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. E se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então Jesus, irmão, sempre foi claro. Você está indo anunciar o Evangelho? Como me perseguiram, perseguirão a vós. Mas como me ouviram, ouvirão a vós. Então no evangelismo tem aqueles que vão ouvir, aqueles que vão receber, aqueles que vão ser salvos, transformados, curados. Mas tem aqueles que vão se levantar para impedir, aqueles que vão ali se levantar para querer amedrontar, para querer nos levar ali a retroceder e parar. Então o que nós precisamos entender que a realidade do evangelismo, como eu disse, não é só flores, mas tem um espinho. Então nós precisamos ir preparados com o coração inofensivo. Então nada pode nos ofender. Então não tem aquilo que ele vai te ofender e você vai virar um tapa na cara dele. Isso não existe. Você vai agredir a pessoa. Isso não pode. Porque quando você faz isso, você estaria escandalizando. Então nós precisamos ter um coração inofensivo. O que é ter um coração inofensivo? Ter um coração inofensivo é não permitir que a rejeição entristeça seu coração. Ah, irmão Bruno, eu vou ser rejeitado? Vai. As pessoas vão me xingar? Vão. As pessoas vão querer se levantar como impedimento? Vão. O inimigo vai estar furioso? Vai. Tudo isso existe. Se eu falar para você que você vai ir lá, vai pregar, onde a alma vai aceitar, esse é o nosso desejo. Mas essa não é a realidade. Você vai chegar lá, vai querer entregar o profeta, a pessoa não olha na minha cara, não gosto de você, não gosto de cristão. Ah, já tenho minha religião, vai embora. Ah, não quero saber do seu Jesus, não. Então as pessoas, irmãos, algumas não querem saber de Cristo. E essa é a realidade. Nós ficamos tristes por isso? Ficamos. Mas só que essa é a realidade do evangelismo. Porém, o que você precisa entender é: vai ter uma pessoa que quer ouvir, vai ter uma pessoa que vai querer receber. A gente só precisa encontrar essa pessoa, dentre muitas que não vão querer. Então essa é a realidade do evangelismo, né? A Bíblia sempre nos mostrou homens de Deus que levaram a palavra e as pessoas não receberam. Isso quer dizer que no evangelismo vai ter pessoas que vão rejeitar, xingar, menosprezar, tentar impedir e vão até fazer cara feia. Mas isso tudo não pode ser um impedimento. Então, se isso acontecer, pregue com mais ousadia, pregue com mais coragem. E na hora vem. Na hora vem. Aí você fala, mas que parece que eu nem tinha isso, porque o Espírito Santo te dá graça. Né? Deus, ele sabe as nossas limitações
Ele nos dá o momento certo, a ferramenta certa para usar com as pessoas certas. Então entender isso antes de ir ao campo é essencial para que não venhamos se frustrar e voltar atrás ou deixar de evangelizar. Porque há uma diferença entre aquilo que idealizamos da realidade. O nosso ideal é: nós vamos sair, vamos pregar, almas vão ser curadas, vão ser salvas e vão receber. Mas a realidade é: algumas vão receber, outras não. Algumas vão aceitar, outras vão rejeitar. Algumas vão ouvir, prestar atenção, outras não vão querer nem prestar atenção ou ouvir. Então isso também existe. Amém? Mateus 10, 14 diz: e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Então, quando Jesus comissiona os discípulos em Mateus 10, ele diz: vai, e a casa que vocês baterem não quiser receber, amém. Não precisa confrontar, não precisa xingar. Você sai, bate a sola nos pés e vai para uma próxima. Então você está evangelizando: ô irmão, posso trazer uma palavra de Deus? Não, não quero. Aí você não precisa se travar e falar: já que eu não quero, não vou embora, não quero saber mais de você. Não. Você não quer? Tem alguém que queira, eu vou achar. Então essa é uma parte muito importante, irmão. Por quê? Porque às vezes a gente se frustra porque alguém não quer. A gente vai na primeira pessoa que fala: não quero saber de Jesus. Você já se frustra, meu Deus. Meu Deus, eu vou embora. Eu não quero saber mais de evangelismo, não quero saber mais dessa alma cebosa. A gente às vezes pensa assim: ah, não quero saber de Cristo, eu não quero saber de você, estou indo embora. Porque a gente se revolta. Mas só que a gente precisa, como eu disse, ter um coração inofensivo. A gente não pode deixar que a rejeição se torne uma pedra de tropeço ou um impedimento para que as almas sejam alcançadas. Amém? Então Jesus, quando enviou, como eu já disse, isso é um ponto importante. Então esse é um ponto importante, porque você precisa entender. Quando chegamos lá fora, sempre vai ter pessoas que vão receber e pessoas que não. Né? Como Jesus diz: como me perseguiram, perseguirão a vós. Como me ouviram, ouvirão a voz. Então tem pessoas que vão te ouvir? Sim, mas tem pessoas que não vão te ouvir. Então todos entenderam este ponto? Pode, pastor. Eu queria só fazer uma colocação daquela palavra que Jesus conta do casamento, das bodas, aonde Jesus manda, aonde o Senhor manda reunir as pessoas para poder ir para a festa das bodas. E os servos vão, já com as pessoas que estão convidadas, e elas não aceitam. Elas estão muito atarefadas, muito ocupadas com as suas obrigações. Né? Aí depois, quando voltam para convidar, muitos são açoitados, muitos são mortos, acontecem muitas coisas. Então a gente vai vendo que, vai relatando que essa festa das bodas é um evangelismo, onde muitos vão evangelizar para participar das bodas, e muitos não vão querer. Aí é onde o Senhor fala: então vai convidar todos que quiserem ir. Né? E aí muitos vão, mancos, doentes, aleijados, o que quiserem. Então por isso que o reino é para todos que quiserem, não somente para aqueles que foram chamados. Né? Porque assim, simbolicamente é o povo escolhido de Deus. E aí vai vendo que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aí nós vamos vendo que muitas pessoas que nós vamos evangelizar, nem todas vão querer vir, nem todas vão ser alcançadas. Então são poucos. Então o importante é a gente chamar. Né? Muitos são chamados, mas os que vão aceitar, os que vão seguir são poucos, infelizmente. Amém. Essa é uma verdade que acontece muito. Agora vamos encerrar aqui. Como se preparar para o evangelismo. Então tem a parte que nós vamos fazer na reunião, para entender como nós vamos lidar de uma forma mais prática lá fora, qual tipo que a gente vai fazer, como vai começar. Mas aqui eu quero apresentar algo mais espiritual. Como se preparamos espiritualmente para o evangelismo? Simples: oração, meditação e jejum. Amém? Oração, meditação e jejum. Mas dentro da oração, eu quero apresentar algo que nós precisamos ter uma oração intencional. O que é isso? Paulo escreve em Colossenses 4,3 assim: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Então, quando Paulo estava preso, ele orava: Senhor, eu sei que o Senhor vai me levar lá para pregar, mas abra a porta da tua palavra naquela cidade. Então, como nós nos preparamos
no quesito da oração, orando de uma forma intencional, pedindo: Senhor, abra a porta da sua palavra nessa vizinhança. Por que abrir a porta da palavra? O que é abrir a porta da palavra? É para que quando você saia, o próprio Deus abra o coração das pessoas para ouvir e receber. Então Paulo ele se preocupava em interceder por isso antes de iniciar. Porque quando você vai, mas você não pediu isso, é claro que tem pessoas que têm o coração aberto, mas a maioria vai rejeitar. Mas é o próprio Deus que tem o poder o quê? De abrir o coração da pessoa para que ela se atente. Então a oração intencional antes de ir é: Senhor, abra a porta da palavra. Se vamos começar pela vizinhança, abra a porta da palavra nessa vizinhança, que só possa abrir o coração dos vizinhos da direita, da esquerda, de cima, de baixo, aqueles que vão passar, abra o coração deles, para que a nossa palavra, que nós vamos testemunhar do Senhor, seja como uma flecha no alvo, para que ela vá e alcance o coração, a alma que o Senhor tanto deseja. Então Paulo usava dessa intercessão para que os corações fossem abertos e recebessem de bom grado a mensagem do Evangelho. E nós vemos um exemplo disso em Atos 16. Paulo está ali numa praça, na beira de um mar, pregando, e a Bíblia diz que veio uma jovem chamada Lídia, uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura, e a Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia para se atentar na pregação de Paulo. Então o próprio Deus ele abre o coração de pessoas, irmãos. Então quando você está evangelizando, nosso papel é evangelizar. Mas lembra que eu disse que no propósito do evangelismo, que é salvar almas, tem uma via de mão dupla, que você anda juntamente com Deus. Enquanto aí você prega, Deus abre o coração, Deus convence, Deus trabalha. Então a partir de hoje nós vamos começar a orar: Senhor, abra a porta da palavra nessa comunidade, abra a porta da palavra, para que quando nós ali viemos sair para pregar a tua palavra, os corações estejam abertos e não fechados à mensagem do seu Evangelho. Outro ponto importante é orar para que Deus nos ajude no como. O que é o como eu disse, como abordar, o que falar, como falar, o tipo que nós vamos trabalhar. Então até isso nós podemos orar. Colossenses 4,4, Paulo diz: portanto, Colossenses 4,4, orem para que eu faça com que o segredo de Cristo seja bem conhecido, como é o meu dever. Então a oração de Paulo é: primeiro, orem para que a porta da palavra se abra, mas segundo, orem para que vocês saibam como fazer, o como pregar, o como responder, que Deus conceda a vocês sabedoria no momento oportuno para responder qual seja a pergunta, qual seja o problema, para resolver a situação no momento presente. Então o que Paulo está nos ensinando é: primeiro nós devemos orar para que ele abra a porta da palavra, e segundo, para nos ensinar o como. Porque como eu disse, irmão, cada caso é um caso, cada lugar é um tipo de evangelismo, cada lugar vai precisar de uma ação, uma linguagem diferente, cada pessoa vai precisar de uma linguagem diferente. É diferente de você pregar para uma criança e pregar para um adolescente, pregar para um jovem, para um adulto e para um senhor. É muito mais fácil você pregar para um jovem e adolescente, porque normalmente quem é mais velho tem uma mente cauterizada. Vai pregar e não vai querer saber de nada, mas os mais jovens vão querer saber. Então até isso nós precisamos saber. Normalmente os mais velhos têm uma mente mais cauterizada. Falou de Jesus: não quero saber. Minha Maria passa na frente, uma mesinha, eu já estou aqui. Então realmente eles são mais uma mente cauterizada e um coração mais duro, né? Então até isso nós precisamos ter uma linguagem diferente. Amém? Então, primeiramente orar para que a porta da palavra se abra. Segundo, orar para que o Senhor nos ensine como fazer. E oramos no final para pedir a sua proteção. Então, a oração, pode falar, né? Depois de encerrar. Eu falo demais, né? Uma palavrinha que o apóstolo Paulo fala, né? Me fiz de tolo para ganhar os tolos, de sábio para ganhar os sábios. Então, muitas vezes vão abordar pessoas que elas se fazem de sábios, né? De sabedoria. Então, você fica até, né, meio desconcertado com as palavras que ela traz. Então, você tem que trazer uma palavra mais dura, algo mais profundo, para que ela possa entender, né? Você vai fazer algo simples para ela. Amém. O último ponto é orar. Então a oração é no início, a oração é no meio e a oração é no fim. Por quê? Porque o impedimento e a luta do inimigo contra a nossa vida não vai ser só antes, durante, mas também depois. Então tem muita pessoa que sofre, por quê? Porque evangeliza a sua vitória, mas depois o inimigo se levanta. Então entenda, irmão, que o inimigo ele se levanta.
ele lança seta, é seta no casamento, é seta na vida sentimental, é seta na vida conjugal, é seta na vida espiritual. Então isso acontece. Eu lembro um dia, irmão, que eu fui evangelizar, depois do evangelismo fui dormir. De madrugada eu tive um sonho. No sonho eu não via, né, mas eu sentia alguém atrás de mim. Mas eu sentia que a pessoa que estava atrás de mim não era o anjo de Deus, mas era o demônio. Quando eu sentia isso, eu não consigo olhar para trás, mas no sonho ele me xingava e lançava uma seta bem nas minhas costas. Quando eu acordei, agora ele comeu nas costas. Aí eu acordei, orei, repreendi, aí passou a dor. Mas eu quero dizer com isso, nós oramos não só antes, não só durante, mas depois. E o depois nós temos que vigiar muito, irmão. Você fala, por que essa seta de enfermidade veio? Por que essa luta veio? Porque o inimigo começa a se levantar. Então, quanto mais você se levanta para fazer a obra do Senhor, mais o inimigo se levanta para te parar. É aquele ditado, você não taca pedra em árvore que não dá fruto. Então você vai se levantar contra aqueles que estão se levantando o quê? E trazendo retaliação ao reino das trevas. Então isso é um ponto muito importante, porque a gente tem que vigiar antes, durante, mas também principalmente depois. Porque às vezes depois é só vitória durante, a gente fala, não, agora a gente relaxa. Não relaxa. Continua orando, continua na posição, porque o inimigo, irmão, ele é astuto e ele se levanta antes, durante e depois. Mas fiel é Deus para nos dar vitória antes, durante e depois. Amém? Outro ponto que eu esqueci de falar aqui, não, era só isso mesmo. Meditação na palavra e jejum também é inevitável, inegociável. Nós precisamos meditar na palavra e se preparar também no jejum como ferramenta que o Senhor nos deixou para batalhar as batalhas espirituais. Porque quando nós estamos saindo lá fora, nós não estamos pelejando contra o homem e contra a mulher, é contra o reino das trevas que impera sobre essas vidas, né? Como disse Paulo, a nossa guerra não é contra carne e sangue. Então o problema, irmão, não é o perturbado que está lá fora, é quem está tornando ele perturbado. Então lá fora nós vamos lidar com pessoas perturbadas por espírito maligno. Mas fica aqui a minha mensagem que Jesus deixou: olha, eu estou enviando vocês, nos dou poder, nos dou autoridade para expulsar demônio, para impor as mãos sobre os enfermos serem curados, para pregar a palavra do reino. Ele diz lá em Marcos 16, para pisar serpentes e escorpiões, porque esses sinais seguirão os que creem. Amém, irmão? Este é o estudo. Quando eu estou colocando no meu coração, alguém quer acrescentar mais algo? Não? Amém? Nem pode encerrar, por favor. Amém? Então esse é o estudo que Deus colocou no meu coração. Nós vamos continuar conversando para saber como vai ser, o que nós vamos fazer, mas é algo que nós vamos fazer em conjunto, amém? Que eles vão participar.